amados, então eu estou fazendo somente aqui vídeo para o YouTuber porque infelizmente a plataforma não me aceita com os meus vídeos de previsões, tá bom? Então nós só vamos continuar aqui no YouTube desde 2016, eu estou no YouTuber fazendo estes vídeos. A plataforma do TikTok não me aceita e eu não vou insistir nessa questão. Hoje nós vamos falar, conforme havia visto, houve grandes situações a nível do terremoto que se sucedeu no Japão, conforme havia previsto. Para hoje nós teremos tempestades, queda de aeronave, tornados. A visão que eu tive foi um círculo de grandes espirais que vai rodar o sul. Presta atenção que é isto que irá acontecer, é isto que está acontecendo. Não deixe de falar o que é a sua coisa aqui neste canal. Tão prontamente eu poderei falar convosco e responder a todos, tá, gente? Márcia Rodrigues, vidente Adonai Kadosh. E nós vamos falar hoje sobre comer na mesa do ímpio. Não se pode comer na mesa do ímpio. Então Isaías 28:8. Comer na mesa que não é pura, comer na mesa que não é auspiciosa, traz grandes dificuldades e principalmente situações que não são boas. Então seria os escarnecedores. E isto nós podemos entender que tem a ver com a passagem de Jesus implementando isto, tá, gente? E nessa situação, em Êxodo 18 da Torá, nós podemos entender que a Torá explica e fala sobre Moisés, que tinha muitos trabalhos e trabalhava muito e atendia aqui e atendia ali. Então nós entendemos que ele foi abordado pelo seu sogro. O sogro dele disse: Moisés, você vai ter um colapso porque você está atendendo a muitas pessoas e isto não é bom. Passe essas incumbências para outras pessoas. E aí começou a Moisés a passar a incumbência para outras pessoas e foi se criado com isto o Sinédrio. Então já dá tempo de Moisés. Primeiro os ministros, depois outros e depois outros. E isso criou-se os que julgaram no fim Yeshua Mashiach. Então essa é a controvérsia, né, gente? Nós entendemos isso. Então na passagem de Isaías diz isso, né? Os tempos estão findando, as pessoas estão perdendo, esfriando o seu coração, sentimentos que não são bons. Então muitas vezes você vai, como no Jardim do Éden, comer energeticamente em um lugar e aquele lugar não é bom. Não é bom. E você não se sente à vontade naquele lugar, comendo, porque a comida é importante. Então nós podemos entender que existe um Shulchan Melucham, que não é mesa boa, mesa impura, que é o Shulchan Melucham, que é descrito na Torá. E Raham, que é o sábio. Então a sabedoria diz isso, que só se deve comer na mesa de um rabino ou de uma pessoa que está autorizada a fazer um conselho, a passar um conselho. Porque muitas vezes pode-se errar, pode-se prejudicar outra pessoa. Então nesta passagem nós temos dois monges que, para vocês terem uma ideia, andando num caminho, se sentiram, estavam introspectivos. Havia uma mulher muito cansada que se jogou no rio. Os monges foram lá pacientemente, sem falar muito, pegaram a mulher e falaram. Foi a única vez que eles falaram em toda a jornada. E depois de meses, eles botaram a mulher na margem e conversaram entre si, os dois, depois de meses, porque é o voto do silêncio. E o monge disse: você acha que eu errei ter segurado a moça e ter colocado ela e não deixado ela se afogar? E o outro monge disse: você ainda está segurando esta bagagem? Então nós devemos entender que certos pesos, certas incumbências não são boas, e como podemos ver que Moisés também não se deixou a incumbência sobre si.
Então isto trouxe grandes dificuldades a Moisés, nesse sentido. Sinira, grandes dificuldades, minha gatinha não para. Então, dificuldades essa que fez com que Moisés não ficasse com a incumbência total. E eu creio que seja isso, né? A incumbência da página, o poder na mão de certas pessoas. E humildemente Moisés entendeu isso. E humildemente, claro que eu vou entender isto, que não se pode falar com muitas pessoas sem pedir algo, e eu não peço. Então as coisas estão neste patamar. Meus amados, levar pesos desnecessários não traz boa auspiciosidade, não traz harmonia ao corpo energético e espiritual. Levar mensagens boas, levar mensagens positivas às pessoas, sim, mas prever a dualidade do planeta, eu acho que não interfere muito, a não ser que essas pessoas tenham habilidade, então elas possuem um certo dom. E aí este dom ultrapassa os limites da compreensão humana e muitas vezes poderios da Terra e dos locais e do país ou do Estado. E isso traz perturbação, eu entendo perfeitamente. Então, não carregar a bagagem significa não ajudar muitas pessoas, porque tem pessoas que vivem disso, então complica nesse sentido. Eu espero que todos tenham um ótimo dia. Vamos encerrar hoje no YouTuber, começando uma nova fase. Uma fase feliz, uma fase de introspecção e uma fase de realizações, tá, gente? E teremos tornados no sul, com quedas de aeronave também no sul, e tem algo notório nessa história aí para acontecer. Eu sou Márcia, vidente, profeta. Obrigado por sua atenção. Continuem conosco aqui.